O presidente de um país com certeza é uma das figuras mais conhecidas da sociedade. E quando o presidente é dos Estados Unidos, nem se fala. Mas o que será que acontece quando ele deixa de ser o atual presidente? A fama e a vida diferente acabam? No vídeo de hoje, iremos mostrar um pouquinho melhor isso. Então não deixe de assistir até o final. E também se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Vamos começar! E sejam bem-vindos, Bill Clinton. A presidência de Bill Clinton foi marcada por eventos internacionais importantes, como a assinatura dos Acordos de Oslo na Casa Branca. E seu extenso cronograma de viagens refletiu a importância dessas interações globais. Ele fez visitas históricas a países que nenhum presidente em exercício havia visitado antes, como Botsuana e Ruanda, mostrando seu compromisso em se envolver com nações grandes e pequenas. Domesticamente, Clinton usou as viagens para se conectar com o povo americano. Suas excursões de ônibus se tornaram um aspecto importante de sua primeira campanha, uma estratégia que lhe permitiu alcançar os eleitores de uma maneira mais pessoal e direta. Como presidente, ele continuou essa abordagem, muitas vezes saindo para cumprimentar e se envolver com as multidões. A sua saída do gabinete oval, os detalhes logísticos e de segurança de Clinton foram transformados. Após sua saída do gabinete oval, os detalhes logísticos e de segurança de Clinton foram transformados. O ex-presidente ainda recebia proteção do serviço secreto, embora em uma versão reduzida. A frota de veículos blindados e a equipe de agentes do serviço secreto foram reduzidas, mas o compromisso com a sua segurança permaneceu. As iniciativas globais e os esforços diplomáticos de Clinton continuaram, mas o fluxo do Air Force One e da carreata presidencial foram substituídos por aeronaves fretadas e veículos particulares. A logística, antes uma operação envolvendo centenas de funcionários, agora era gerenciada por uma equipe menor e mais íntima. Nos anos após sua presidência, as viagens de Bill Clinton não diminuíram, elas simplesmente assumiram uma nova forma. Como ex-presidente, Clinton continuou a ser uma figura-chave no cenário global, liderando uma série de iniciativas por meio de sua fundação. Suas jornadas pós-presidenciais foram marcadas por um compromisso em abordar questões globais prementes, desde o combate às mudanças climáticas até a melhoria da saúde pública. Sem os recursos da frota presidencial à sua disposição, Clinton recorreu a jatos particulares para suas viagens, muitas vezes emprestados por amigos e organizações ricas. Uma das relações mais notáveis que moldaram as viagens pós-presidenciais de Clinton foi com o empresário canadense Frank Giustra. Giustra, um filântropo e fundador da parceria Clinton-Giustra Enterprise, forneceu não apenas um meio de transporte, mas também uma parceria que ajudou os esforços filantrópicos de Clinton. No entanto, a flexibilidade de Clinton em voar em aeronaves emprestadas por amigos e apoiadores ricos veio com suas próprias controvérsias e questões éticas. Algumas de suas viagens, como a viagem ao Cazaquistão em 2005, foram criticadas por sugerir possíveis trocas de favores. Apesar disso, houveram momentos em que Clinton optou por sair dessa bolha de voos privados e segurança apertada, aparecendo como um cidadão comum no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, embarcando em um voo comercial com Hillary Clinton. As viagens mais controversas de Bill Clinton foram aquelas supostamente conectadas ao criminoso sexual Jeffrey Epstein. Depoimentos e registros de voo indicaram que o ex-presidente viajou múltiplas vezes no jato particular de Epstein, levantando suspeitas e preocupações. Enquanto alguns ex-presidentes preferem retornar às suas raízes e manter as coisas simples, o rastro de viagens de Bill Clinton é marcado por luxo e controvérsia. Donald Trump. Donald Trump, antes de ser conhecido como o 45º presidente dos Estados Unidos e o primeiro a convidar tantas ações civis e criminais, já viajava e voava de forma que muitos apenas sonhavam. Seu estilo de vida luxuoso era refletido em seu Boeing 757, o avião que adquiriu em 2011 por um preço inacreditável de 1,1 bilhão de dólares. O avião, frequentemente referido como Trump Force One, o mansão do ar, tinha todos os detalhes personalizados para o gosto de Trump, com a cabine coberta em couro italiano, fixos de 24 quilates de ouro e o brasão da família Trump. No entanto, desde que Donald Trump tomou o juramento de posse, seu estilo de viagem mudou drasticamente. Os protocolos de transporte presidencial assumiram o controle e sua coleção foi substituída pelo Beast.
o veículo oficial presidencial e o Air Force One, o avião da presidência americana. Este avião é uma fortaleza de segurança e tecnologia moderna, muito diferente da decoração de ouro do avião particular, mas não menos grandioso, com seus sistemas de comunicação avançados, um consultório médico e um escritório que refletia o salão oval. O Air Force One foi projetado para ser um centro de comando móvel capaz de dirigir o país a 30 mil pés acima do solo. A mudança não foi apenas nos aviões, mas na essência da própria viagem. Como presidente, os movimentos de Trump não eram mais apenas sobre luxo, eram uma questão de segurança nacional e diplomacia. Cada viagem no Air Force One era uma operação cuidadosamente planejada e executada para garantir a segurança e preparação do líder do mundo livre. Um exemplo típico foi um incidente em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se esgueirou como um criminoso comum enquanto estava no cargo. Trump, por exemplo, fez uma viagem secreta para o Afeganistão, que foi tão secreta que teve que esconder na Casa Branca e pousar em aeroportos com as luzes apagadas. Isso não era uma viagem ordinária, era um momento para expressar gratidão aos que não podiam estar com seus entes queridos, com o mundo olhando para o outro lado. Trump embarcou em uma operação secreta para o Afeganistão para se juntar aos bravos soldados estacionados lá. As medidas de segurança foram incomuns. Um pequeno avião não marcado estava pronto. Sua segurança era um segredo cuidadosamente guardado. A usual comemoração presidencial foi retirada, substituída por um pequeno grupo de membros da equipe e um jornalista da Fox News. Com juramento ao silêncio, o avião era simples, com apenas 4 cadeiras de couro azul e um banheiro improvisado. Um pote de urso foi levado a bordo para a missão. Na noite mais escura, Trump se esgueirou na luxúria de seu resort, deixando nenhum rastro de sua partida. A caravana para o aeroporto desconhecido na Flórida foi rápida e silenciosa. Ao chegar, os altos funcionários da Casa Branca entregaram seus telefones, cortando o contato com o mundo exterior para preservar a cobertura de segurança. A viagem para a base de treinamento conjunta Andrews, em Maryland, foi um evento fantasmagórico. Trump cumprimentou a tripulação com um aceno e se retirou para o cockpit para a decolagem. O avião foi envolvido na escuridão, aterrissou onde o Air Force One estava escondido dentro de um hangar com as luzes apagadas. Trump transferiu-se para o avião presidencial e o Air Force One partiu para os ares com as janelas fechadas e as luzes internas apagadas. Quando a presidência de Donald Trump chegou ao fim, seus arranjos de viagem passaram por outra transformação, voltando à luxúria que era conhecida antes de assumir o cargo. Novamente, o tarmac acolheu a visão familiar do Boeing 757 pessoal de Trump, pronto para servir sua vida pós-presidencial. Essa mudança para a vida privada permitiu que Trump reavisse seu amor pelo estilo de vida luxuoso que deixou de lado durante seu mandato. Porém, mesmo isso não está isento de mudanças. Seja dentro da cabine do Boeing 757 ou no grandioso Air Force One, a narrativa de viagem de Donald Trump possui um tema constante de luxo e poder. Sua paixão por viagens luxuosas e veículos estendia-se além do ar, incluindo seu conjunto de veículos particulares. Uma Ferrari F430 F1 Coupé de 2007, um Cadillac Trump Golden Series Limousine de 1988 e um Rolls-Royce Silver Cloud de 1956 eram apenas alguns dos veículos de alta gama que compunham sua coleção. Embora Trump perdesse o acesso ao Best, com sua mudança de status, ele recuperou o uso próprio de seus bits, mas com certas condições. A Lei de Ex-Presidentes de 1958 garante que Trump, como todos os ex-presidentes, continue a receber detalhes de segurança para o resto da vida. Embora Trump tenha recuperado o uso de seus próprios veículos, os dias de dirigir-se sozinho ficaram no passado. Agentes do serviço secreto treinados continuaram a ser seus condutores, um lembrete constante das responsabilidades e riscos associados ao seu antigo cargo. Enquanto Trump deve ter sentido falta de dirigir seus veículos de luxo, seu predecessor se lamentava de viajar para sua terra natal sem as restrições que vêm com o cargo de presidente dos Estados Unidos. George Bush. George W. Bush, seguindo os passos de seu pai George H.W. Bush, o 41º presidente do mundo livre, George W. Bush disputou e venceu o cargo como o 43º durante seu mandato. O cronograma de viagens de Bush com o Air Force One era um segredo bem guardado, com rotas frequentemente alteradas em voo e o avião sendo acompanhado por um esquadrão de caças militares prontos para enfrentar qualquer ameaça potencial no solo. O motorcade do presidente era um ícone de segurança, com cada viagem cuidadosamente planejada até o minuto final.
O Air Force One permitiu que o presidente Bush mantivesse um agendamento rigoroso, indo de jantares de Estado a cúpulas e de discursos de política a negociações de paz. Os sistemas de comunicação ligavam Bush diretamente ao Pentágono, à Casa Branca e às embaixadas em todo o mundo, garantindo que o presidente nunca estivesse fora do alcance, seja onde estivesse. A sala de conferências do Air Force One, onde Bush mantinha reuniões com conselheiros, mostrava a necessidade de manter a governança a 30 mil pés no ar. Muitas das características do Air Force One se mostraram mais úteis durante a presidência de George Bush do que durante a maioria das presidências. Um momento emblemático ocorreu em 11 de setembro de 2001. Após os ataques terroristas, o presidente foi escoltado para a segurança dos céus e o avião se tornou um santuário para o presidente enquanto ele e sua equipe coordenavam a resposta nacional aos ataques. Nesse dia, o Air Force One mostrou-se mais do que apenas um meio de transporte. Era um símbolo de força, uma rede de segurança para o líder do mundo livre durante os momentos mais sombrios da América. No final de seu mandato, Bush ainda desfrutava de algumas das características de sua vida anterior, incluindo proteção do serviço secreto e transporte. No entanto, a motorcade e o Boeing 747 que carregava o chamado Air Force One não estavam mais disponíveis para ele. Em vez disso, ele começou a viajar de uma maneira muito menos notável, sem a parada que acompanhava a companhia presidencial. Adaptando-se à vida pós-presidencial, Bush abraçou as estradas abertas ao seu amado Texas. Ele foi frequentemente visto dirigindo seu Ford F-150 na extensa área da fazenda Rancho da Capela da Pradaria, um lugar onde podia desfrutar de algo próximo à liberdade que tinha antes de assumir o cargo. Embora não possa mais dirigir em estradas públicas devido às restrições de segurança, a fazenda ofereceu-lhe um refúgio onde podia dirigir seu próprio curso, pelo menos dentro de suas cercas. Após a presidência, as viagens de George W. Bush não foram sem eventos. Em 2013, um jato particular que transportava o ex-presidente foi forçado a fazer um pouso de emergência após o piloto relatar o cheiro de fumaça no cockpit. A situação poderia ter se tornado uma crise completa, mas o jato pousou com segurança sem ferir Bush ou seus acompanhantes. No entanto, isso levantou preocupações sobre os riscos constantes do transporte aéreo, mesmo para um ex-presidente. O incidente foi resolvido sem ferimentos ou danos visíveis, mas as implicações foram grandes. A Administração Federal de Aviação, responsável pela segurança dos céus americanos, lançou uma investigação sobre o estranho cheiro de fumaça. Enquanto a investigação prosseguia, o público se interessou mais pelo incidente, e os meios de comunicação transmitiram imagens do jato parado e sugeriram teorias sobre as possíveis causas da emergência. As reações pessoais dos envolvidos foram marcadas por uma mistura de alívio e curiosidade. Fred Ford, o porta-voz do presidente, expressou sua gratidão ao profissionalismo da tripulação e à resposta rápida dos serviços de emergência. Bush permaneceu composto. Sua experiência como ex-chefe de Estado e piloto na Guarda Nacional Aérea do Texas lhe proporcionou uma visão única da situação. Em outra ocasião notável, o uso do jato particular de Bush desencadeou um debate público. Ele aceitou um voo particular para participar de um evento de veteranos e recebeu um honorário de $100 mil para falar. Isso gerou uma conversa sobre a ética de um ex-presidente receber tais benefícios, especialmente considerando os grandes honorários de palestras e acordos de livros que ex-presidentes frequentemente obtêm após deixar o cargo. Bush frequentemente fala sobre o prazer que encontra nas coisas simples, como limpar a terra na fazenda ou desfrutar da beleza natural da sua fazenda. Isso é um contraste direto com o ambiente de alto estresse que ele uma vez navegava diariamente. Uma das liberdades mais valorizadas para o ex-presidente é a capacidade de dirigir, um privilégio que teve que abandonar enquanto estava no cargo. Desde 1993, quando se tornou governador do Texas, George Bush não dirigiu em estradas públicas, mas dentro das fronteiras de sua fazenda. Ele é livre para dirigir então seu amado Ford F-150 King Ranch Edition. Um veículo com tons terrosos e construção robusta, um ícone das roots texanas de Bush e seu amor pelo exterior. Foi em um dia como esse que Jay Leno, o famoso comediante e especialista em carros, chegou à fazenda do Rancho da Capela da Pradaria. Leno, conhecido por sua paixão por carros e seu programa Jay Leno's Garage, estava ansioso para experimentar a fazenda a partir do assento do passageiro do Ford F-150 de Bush. E eles dirigiram pela fazenda, discutindo pontos de vista políticos e compartilhando histórias. Jimmy Carter.
Jimmy Carter, um humilde fazendeiro de Amendoim Plains, Geórgia, ascendeu ao auge do poder político como o 39º presidente dos Estados Unidos. A abordagem de Carter em relação às viagens, assim como sua abordagem à liderança, era fundamentada em uma filosofia que o distinguiria de seus antecessores e sucessores. Quando a cortina caiu sobre a presidência de Jimmy Carter, uma nova etapa de viagens e serviço começou. O homem que uma vez navegou pelos corredores do poder a bordo do Air Force One e o Beast agora traçava um curso para o trabalho humanitário que se estenderia pelo mundo e pelas décadas seguintes. As viagens pós-presidenciais de Carter foram uma continuação de sua missão de vida de fazer a paz, combater doenças e construir esperança. Enquanto aqueles antes e depois dele muitas vezes se capitalizaram com seu tempo no cargo por meio de palestras lucrativas e acordos de livros, os anos pós-presidenciais de Carter foram caracterizados por serviço e simplicidade. Ele e sua esposa Rosalind dedicaram-se a trabalhos humanitários, principalmente por meio do Centro Carter, que trabalha para promover a paz e a saúde em todo o mundo. Com Rosalind ao seu lado, Carter embarcou em viagens que eram menos sobre o glamour das visitas presidenciais e mais sobre arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. Da planície da África às aldeias da América Latina, as viagens dos Carters eram movidas por uma paixão por fazer uma diferença tangível na vida dos menos afortunados. A abordagem de Carter às viagens pós-presidenciais era um contraste gritante com o luxo e a privacidade muitas vezes associados aos ex-chefes de Estado. O ex-presidente mais velho, ainda vivo, escolhia voar em voos comerciais em vez de jatos particulares, sentando-se na classe econômica, uma escolha que deixava seus companheiros de voo em estado de espanto e admiração. Era uma declaração poderosa de seu compromisso com o estilo de vida modesto e econômico, mesmo quando os meios para o luxo estavam ao seu alcance. Carter frequentemente era visto interagindo com o público durante suas viagens, carregando sua própria bagagem, sorrindo para fotos e nunca hesitando em dar um aperto de mão ou uma palavra amável. Seus momentos de humildade tocaram os corações de muitos, transformando voos comuns em sessões improvisadas de encontro com um estadista americano. As viagens de Carter não se limitavam aos céus. Seu amor pelos trens, especialmente o Amtrak, era bem conhecido, pois ele via o transporte ferroviário como uma alternativa ambiente amigável às carreatas de seu passado presidencial. Seus veículos de escolha também permaneceram simples, muitas vezes dirigindo um Chevrolet ou Ford, carros que mostravam seu desejo de se misturar, de ser apenas mais um cidadão na estrada. As viagens internacionais de Carter para o Centro Carter foram marcadas por um foco em iniciativas de saúde, como a erradicação da doença do verme da Guiné. Suas viagens a regiões remotas não eram para sessões de fotos, mas para o trabalho árduo da prevenção e tratamento de doenças. Seu compromisso com a democracia e os direitos humanos o levou a países lutando contra a instabilidade política e a opressão, onde sua presença como observador eleitoral emprestava credibilidade a novas democracias e oferecia esperança àqueles que lutavam por ter suas vozes ouvidas. Mesmo com o avanço da idade, a determinação de Carter nunca diminuiu. Suas viagens tornaram-se menos frequentes, mas seu compromisso com o ensino, a filantropia e o envolvimento comunitário permaneceu inabalável. Em uma homenagem comovente à sua jornada compartilhada, Jimmy e Rosalind Carter receberam um Ford Super Deluxe conversível de 1964 em seu 75º aniversário de casamento. Barack Obama e o Air Force One. O Air Force One, o chamado de qualquer aeronave que transporta o presidente, tornou-se sinônimo do avião Boeing 747 altamente personalizado durante o mandato de Barack Obama. O interior do Air Force One era uma maravilha de luxo e funcionalidade, com 4.000 pés quadrados de espaço, contando com uma sala de conferências, sala de jantar e aposentos privados para o presidente, completos com um grande escritório, conveniências e uma suíte médica que poderia funcionar como sala de cirurgia com um médico permanentemente a bordo. As duas galerias de preparação de alimentos do avião podiam alimentar 100 pessoas de cada vez, garantindo que o presidente e sua equipe fossem bem atendidos durante voos de longa distância. Talvez a característica mais impressionante do Air Force One fosse sua capacidade de reabastecer no ar, dando-lhe um alcance ilimitado e a capacidade de permanecer no ar por dias em uma crise. O avião também estava equipado com equipamentos de comunicação segura e avançados, permitindo que o presidente desempenhasse suas funções de qualquer lugar do mundo, incluindo comandar as Forças Armadas, assinar legislação ou realizar videoconferências com sua equipe de segurança nacional no solo.
O presidente também era transportado em um veículo tão impressionante quanto o Air Force One, o Beast, um apelido para a limusine presidencial, que era uma fortaleza sobre rodas. Os detalhes de suas capacidades eram um segredo bem guardado, mas sabe-se que tinha portas de 8 polegadas de espessura, equivalentes ao peso de uma porta de cabine de um Boeing 747, janelas à prova de balas de 5 polegadas de espessura e era selado contra ataques bioquímicos. Durante seu mandato, Obama viajou para 58 países e fez 166 viagens internacionais, visitando alguns dos locais mais remotos e desafiadores do mundo, desde zonas de guerras no Afeganistão até locais históricos em Gana. Todas essas viagens foram feitas dentro da bolha presidencial, um termo sinônimo das mais altas medidas de segurança que protegem o líder do mundo livre. Quando o mandato de Barack Obama chegou ao fim, uma nova era começou a mudar seus padrões de viagem. Na ausência do avião presidencial, Obama abraçou o mundo dos jatos particulares, voando em um jato particular fornecido pelo bilionário Richard Branson em sua primeira viagem pós-presidência. Esses jatos particulares ofereceram a Obama um tipo diferente de liberdade, sem os protocolos do cargo, mas com privacidade e segurança. A transição também foi pessoal para Obama, que falou honestamente sobre sentir falta dos prazeres simples de dirigir. Antes de se tornar presidente, Obama era conhecido por dirigir um Ford Escape híbrido de 2008 e, em um momento, até mesmo um Chrysler 300C de 2005 com motor MV8 de 340 cavalos. No entanto, como ex-presidente, Obama não tem mais permissão para dirigir em vias públicas e suas escolhas de veículos agora são determinadas pelos requisitos de segurança do serviço secreto. E aí? Qual dessas histórias mais chamou a sua atenção? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Se você gosta de conteúdos como este, assista aos vídeos que selecionamos para descobrir mais e mais curiosidades do nosso